Fala pessoal, boa tarde, como é que tá a energia de vocês? Doc aqui hoje em clima de festa junina, compartilhar um pouco de conhecimento com vocês aqui sobre hormônios, tá? Importante que alguns de vocês aqui estão usando hormônios tanto para tireoide, alguns estão usando o DEA, que é aquela fórmula chamada prasterona. E é interessante o uso do DEA, o quanto ele é necessário. Hoje mesmo, uma mulher jovem de 37 anos com DEA de 31. E se vocês olharem lá nas referências laboratoriais, o DEA, que é o nome bioquímico aí na prescrição de vocês está prasterona, ele está lá de 25,9 a 460. Aí eu quero que vocês comecem a entender que essa variação grande para alguns hormônios, ela tem que ser considerada, mas a gente deve tentar almejar por níveis ótimos, em particular do DEA, porque era uma mulher que estava cansada, fadigada, com queda de cabelo, com privação de sono, dormindo muito mal por causa do filho pequeno, que está tendo problemas para dormir. Então, assim, consequentemente, treinando, se dedicando, uma mulher disciplinada, ainda assim com fadiga e queda de cabelo. E às vezes o corpo faz isso por priorização metabólica. Eu já comentei com vocês que queda de cabelo pode ser por falta de nutrientes ou hormônios em determinada região do corpo. Pode ser por desequilíbrios hormonais, como o hipotireoidismo, né, que é a falta do hormônio tireoidiano também a nível de couro cabeludo. Pode ser pelo excesso de hormônio, como o uso indiscriminado de testosterona. E nesse caso em particular, tinha um histórico de implantes hormonais, não se sentiu ótima na época dos implantes, mas depois que passou o efeito dos implantes, virou aquele ciclo vicioso de não responder mais a níveis hormonais elevados, o que eu sempre comento com vocês. Então, níveis hormonais muito elevados podem também, consequentemente, comprometer a saúde e atrapalhar a tolerância ou sensibilidade no receptor. Então, ela veio para tentar entender o que era a causa da queda de cabelo, falar do cansaço, das unhas fracas, de como está se sentindo disposição também menor, mas apesar disso tudo, treinando, fazendo exercício físico com muita disciplina, então no caso dela o hormônio DEA se fez necessário para suplementar aquilo que a glândula dela não está produzindo o suficiente. Eu falei para vocês que o nível de referência está lá no laboratório de 25,9 a 490, é uma margem muito grande. Então, assim, onde é considerado o nível ótimo? Acima de 200 para mulher de 37 anos, a gente pode considerar um quartil ótimo, porque ficar com baixo DEA também gera dificuldade de concentração, memória fica ruim, a própria fadiga, né, também é vinculada. Por outro lado, hormônio tireoidiano, que é outro grande extremo que eu falo com vocês. Hoje eu atendi um paciente que está comigo desde novembro de 2023, 46 anos, chegou para mim com TSH de 10, um hipotireoidismo franco, cansaço, fadigado, sonolência o dia inteiro. E desde então a gente regulou a tireoide dele, então já vai completar 2 anos esse ano, que a gente está otimizando, e eu precisei de um aumento inicial da dose do T4, depois estabilizou, só que eu complementei o T3 também. E eu gosto de dizer e compartilhar com vocês aqui, pessoal, eu sei que vários colegas da endocrinologia ainda discordam da prescrição do T3, mas olha, o que tem de evidência científica nos últimos 20 anos de que a dupla terapia, o T4 e o T3, traz mais benefícios clínicos do que a monoterapia é gritante. E eu digo isso na prática clínica também. Meus pacientes se sentem muito melhor. E muitos já tomavam T4 há anos, a levotiroxina. A explicação para isso é que nem todo T4 vira T3, que é o que gera a ATP lá na mitocôndria. E isso tem diversos fatores, toxinas ambientais, inflamação, carência de outros hormônios. Em mulheres pílula anticoncepcional, atrapalha a conversão. Então, por isso que eu advogo tanto, né, baseado em ciência e resultado clínico, pela dupla terapia. Não só eu, como diversos médicos que têm voltado para essa abordagem mais completa da tireoide, que definitivamente tem respaldo científico. Então, hormônios, cuidado com os extremos, tá bom? Homens, a gente sempre tentando otimizar a produção da testosterona. Mulheres, como hoje, essa paciente usou a pílula anticoncepcional, pessoal, dos 18 anos até os 35 anos. Quando eu olhei o histórico dela de níveis de testosterona, pensa, no chão. Então, assim, muito baixos, contínuo o uso da pílula, parando ali somente para menstruar. Lembrando que o sangramento que acontece quando você para a pílula anticoncepcional é um sangramento de privação, não é uma menstruação. Então, você fica com o seu eixo hormonal bloqueado em menopausa química. E isso, na vida da mulher, tem vários impactos, né? Eu falo disso sem preconceito, sem julgamento também, mas eu preciso falar a verdade para vocês, que às vezes não é dita, que os impactos vão além de você apenas não engravidar ou de regular um ciclo, vai impactar na sua vida pessoal, profissional, no seu relacionamento, na sua libido, na sua coragem, nas suas decisões profissionais e pessoais. Então, por isso que eu comento tanto. Então, o tema de hoje foi hormônios, em particular foquei na suprarrenal e no DEA, mas essa pincelada que eu queria dar para vocês hoje. Então, vai para a vida com saúde, leveza, arraiar e muita alegria.